Então sejam bem-vindos à nossa formação, à apresentação da formação. E para entender o que a Abraconesp faz, como ela se integra na sociedade e no âmbito pessoal, nós precisamos, primeiramente, entender que o termo espiritualidade é classificado em 8 classes. Por quem? Pela própria Abraconesp. Pela minha pessoa, com outras consciências também, e isso pode ser corroborado. Tudo que nós colocamos aqui não são apenas ideologias, são fatos que podem ser corroborados por vocês. Então nós vamos explicar o que são as 8 classes de espiritualidade. Nós temos hoje, no Brasil e no mundo, a espiritualidade comercial ou pseudo-espiritualidade. Ela é praticada por pessoas que nunca leram obras fundamentais espíritas, teosóficas, gnósticas, antropológicas, antroposóficas, teológicas e históricas de modo científico, como pesquisa séria. Ou seja, não apenas ler, mas pesquisar a fundo se aquilo que está sendo escrito ali tem realmente embasamento, buscar as fontes, cruzar os dados, as informações, e se essas pessoas fizeram isso, talvez não foi como forma de obter um conhecimento e expressar esse conhecimento para a humanidade, se tornar ali ele um detentor do conhecimento e um divulgador do conhecimento. Essas pessoas que porventura tenham feito isso, fizeram como uma forma de manipular os outros, passando-se por pessoas esclarecidas, líderes, falsos líderes, e usando esse conhecimento então para manipular os menos esclarecidos. Essas pessoas também nunca vivenciaram fenômenos espirituais elevados, mas geralmente dizem-se seres de elevada capacidade espiritual, seres de outros, lá de Sírios, né, como o Eduardo Sabá, que fala que veio de Sírios, entre outros. Aí a Lugamash fala que é a reencarnação da própria Helena Blavatsky. Né? Qual que é o objetivo disso? Angariar, através dessa pseudo-elevação espiritual, uma posição na consciência das pessoas de autoridade para que possam, então, usar isso para extorquí-las. Essas pessoas também não realizam a própria educação psíquica. Isso é refletido no próprio corpo biológico, biofísico dessas pessoas. Geralmente o corpo delas é mórbido e isso não condiz, obviamente, com o que elas pregam, com a sua capacidade, suposta capacidade que elas têm de alterar a realidade. Se nós pegarmos, por exemplo, Hélio Couto fala de fusão da onda, colapsar a onda, que pode alterar a realidade, usa óculos, não consegue alterar nem a própria visão, melhorar nem a própria saúde visual. Darcy Cavalini também, a mesma coisa. Esse senhor que dá curso de cura arcturiana deve pesar uns 200 quilos. O Lugamash também não muda disso. Entre outras pessoas que mostram uma morbidez ali no corpo biofísico, um descuido. Pessoas que usam de conhecimentos como lei da atração, que não são conhecimentos, mas teorias. Vocês podem observar que assente um padrão, porque eles se utilizam daquilo que dá audiência, se utilizam de algoritmos, de dados, do que as pessoas estão buscando, e não do que vai realmente elucidá-las, mas do que elas estão buscando, para então criar um produto em cima disso, até um atendimento, um pseudo-atendimento, uma pseudoterapia, e ali enganar essas pessoas. Aqui nós temos o senhor, né, que quer ensinar sobre espiritualidade, depois vai ensinar sobre o boteco e renda extra. Aí as pessoas não se definem. Então essa é a pseudo-espiritualidade. A espiritualidade não é espiritualidade. Por isso vem então o termo pseudo. É uma espiritualidade apenas comercial. Usam o nome da espiritualidade, mas apenas para título comercial. Nós temos a espiritualidade lírica. Aí então o senhor que está aí orando, supostamente, ela se baseia apenas no âmbito filosófico, metafísico, romântico. É quase totalmente carregado com teor meramente moral ou filosófico e não tem utilidade prática
real, vivencial, muito menos utilidade em momentos críticos, como, por exemplo, ataques espirituais e na fenomenologia psíquica. Eu tenho uma criança, por exemplo, ali, mamãe, estou vendo a vovó, mas a vovó morreu. Essas pessoas não sabem lidar com situações como essas, e são situações que estão acontecendo o tempo inteiro, em todas as casas que têm crianças sensitivas, com capacidades psíquicas já afloradas. Nós temos, por exemplo, aí, até dentro do Espiritismo, infelizmente, de Valdo Pereira Franco, esse tipo de espiritualidade, ela traz, no momento em que ele está sendo divulgado, que as pessoas estão ouvindo ela, até uma sensação boa, intui as pessoas a fazerem a caridade, ok? Ela não é algo negativo no sentido amplo da palavra, mas é apenas para explicar que há diferentes classes de espiritualidade, ok? Então essa é a espiritualidade lírica, ok? É ótima para induzir as pessoas a um pensamento filosófico, a emoções, causar estados emocionais das pessoas, mas não é operacional, não é prática. E há também a espiritualidade recreativa, né? Tem um cidadão aí, essas pessoas aqui geralmente se utilizam de substâncias externas para causar alterações na psique, sob pretexto, obviamente, de iluminação, transcendência, elevação espiritual, porque é uma das pessoas que você for conversar com elas vão dizer que o que elas fazem visa isso, é uma forma que elas encontraram, entre aspas, para isso. Obviamente, por trás disso, há o quê? Satisfação dos instintos, dos desejos, ou seja, não há um trabalho autógeno, um trabalho para si extrair os elementos degradantes, humanos. Não. Apenas para, então, amortecê-los através do uso, então, desses outros elementos. No caso, plantas, ayahuasca, entre outros. Cogumelos alucinógenos. Algumas pessoas vão chamar isso de enteogenia, ou classificar as pessoas com esses elementos como enteógenos. E para nós, na academia, isso é algo falacioso, porque a enteogenia não depende de elementos externos. A gente aborda a enteogenia também na academia, mas ela não depende, ok? Está aí um exemplo, então, de espiritualidade recreativa, ou seja, a pessoa tem que ir lá como uma forma de recreação, não leva isso a sério. Nós temos a espiritualidade funcional, é aquela pessoa que aprendeu do avô, que aprendeu do pai, ou perdão, aprendeu do pai, que aprendeu do avô, isso veio sucessivamente, de geração em geração, e ele aprende, mas não sabe o que está fazendo, por quê, quais são os elementos que estão intrínsecos naquele procedimento. Eles não sabem explicar isso, também não vão a fundo nos processos. Obviamente, a maioria, há raríssimas exceções, tá bom? Mas a grande maioria. E dentre esses estão aí muitos youtubers até, tá bom? E outros autoproclamados médiums, canalizadores, curadores. Foi esse tipo de espiritualidade que recentemente causou a morte da pequena Maria Fernanda Camargo aqui em Minas Gerais. Estou em Minas Gerais agora, gravando para vocês, em Frutal, uma cidade próxima aqui da cidade que eu estou. Essa garota, o que aconteceu? Os familiares dela estavam com uma tosse, eles lá tinham um curandeiro próximo a eles levaram, foram 2 tios, se não me engano, até esse curandeiro, e a tosse passou. A criança começou a apresentar a tosse após algumas semanas. Eles levaram essa criança até esse curandeiro que incorporava uma entidade. O que aconteceu? A entidade banhou a criança em álcool com alguns itens ali naquele álcool, algumas ervas, e, para, entre aspas, benzer a criança, aproximou ela de uma chama, de uma vela de uma chama. A criança, então, imediatamente banhada em álcool, começou a ser carbonizada viva. Eles correram com ela, tentaram salvá-la, mas não adiantou também, se queimaram, foram todos indiciados. Recentemente, agora, inclusive, foram até estão em liberdade condicional ali, pelo que eu fiquei sabendo. Ok? Mas isso é para vocês observarem que por não haver um estudo sério, não haver um entendimento,
pode levar pessoas inocentes, menos esclarecidas, a óbito. É grave. Nós temos a espiritualidade maligna ou anti-espiritualidade. Para mim, né, para nós aqui na Braconest, para a minha pessoa, ela é tão as outras classificações anteriores são tão perigosas, tão prejudiciais quanto a espiritualidade maligna. Qual que é a diferença principal? É que nessa modalidade de espiritualidade, a pessoa, aqueles que estão envolvidos, eles já se autoproclamam malignos. Eles não estão interessados em criar uma imagem de pessoas boas, de pessoas ali de bem, né? E tendo por trás dessa imagem ali seres que atuam através dessas pessoas, enganando, né, seduzindo, extorquindo. Então, esta é a primeira diferença. Ela não oculta. E a outra diferença também é que nas outras modalidades de espiritualidade, o prejuízo da pessoa é a longo prazo. Então, a pessoa segue ali um ídolo que promulga a veneração de um santo, depois de anos, ela vai descobrir, depois até fora do corpo, já sem o corpo físico, ela vai descobrir o engano que ela cometeu a vida inteira. Aqui não, a pessoa já entra sabendo que está indo para o mal, é mais rápido, ok? E nós temos, dentre esses praticantes aí, os simpatizantes do satanismo, os chamados magos obscuros, erroneamente chamados de magos negros. Negro é cor, negro é uma raça, perdão. Então, os praticantes de magia do caos, goetia, ocultismo, nos Estados Unidos, o Aleister Crowley foi um grande divulgador disso, principalmente entre os artistas ali. Não vou falar o nome do outro aqui também. E aqui no Brasil a gente tem uma figura que ficou famosa recentemente, se autoproclamando satanista. Tá? Inclusive, uma observação, usando o nome da gnose, que não tem nada a ver com o satanismo. É tão idiota que essa pessoa é. Nós temos a espiritualidade experimental. É aquela praticada por pessoas que têm uma determinada experiência, no caso, por exemplo, a saída do corpo, lúcido ou não, tem uma certa consciência disso, só que eles se baseiam apenas nisso. Então, eles criam uma vertente de ensino, começam a ensinar apenas isso. Para eles, o mundo gira em torno disso. E eles não vão trabalhar, infelizmente, até como outros fizeram, em outras classes de outros âmbitos de ensino espiritual, de estudo espiritual de uma forma geral. Eles não se atêm a isso, porque a experiência deles já basta. Então, tudo para eles é dentro do âmbito experimental. Ok? Então, como nós compreendemos ali já que existem as outras modalidades de espiritualidade, aí podemos compreender que existe a espiritualidade acadêmica, que é a que nós desenvolvemos aqui na academia. A diferença principal dela é que ela busca analisar de forma lúcida, científica, os fenômenos psíquicos e espirituais. Livre de paradigmas, livre de vieses. E qual que é o objetivo? Esclarecimento, autonomia, sempre de forma prática. Então, tudo que nós fazemos aqui na academia é para trazer para o membro, para o aluno, para o formando, autonomia consciencial, autonomia espiritual, poder, mas um poder lúcido e sempre praticidade. Tudo que ele aprende tem que ser prático. Não adianta ele ler e não saber aplicar. Nós fazemos fundamentações também pessoais, sociais, ou seja, tudo que o aspirante e o formando aprende, ele aplica em si e isso retorna para a sociedade como um todo. E também a coerência no resultado dos estudos dele, nas práticas, porque a vivência dele é baseada não só na espiritualidade ali
experimental, nos experimentos que ele faz, mas também na coleta de dados de terceiros. Por quê? Partimos da premissa óbvia e lógica de que uma consciência só vai estar habilitada a interpretar as experiências que ela tiver a capacidade de processar. Então, outras pessoas estando em estados de consciência diferentes, melhores, entre aspas, vão passar por experiências diferentes, as quais esta pessoa talvez não tenha passado. Então, ele precisa corroborar a experiência dele com a de outro e chegar no denominador comum. Então, a nossa modalidade de espiritualidade acadêmica, que é a única no mundo, capacita as pessoas a atuarem em áreas de ensino, como palestras, treinamentos coletivos, políticas psicopedagógicas, institucionais, desenvolvimento humano, medicina, psicologia. Eu vou falar disso daqui a pouco. Bom, sempre com uma abordagem prática. E também é que, está faltando uma espiritualidade, é a operacional. A espiritualidade acadêmica tem como braço, complemento, a espiritualidade operacional. Nós temos exemplos, né, da espiritualidade acadêmica em forma de imagem. Não pode expressar tudo que é a nossa modalidade de espiritualidade, mas traz aí alguma ideia, né, do conhecimento dos campos de energia do corpo humano, da consciência, que nós chamamos de exoconsciência, ou seja, não é meramente uma projeção, não é meramente uma experiência que você desenvolve. Você não busca isso. O membro, o aspirante, o formado não busca apenas a experiência, ele busca a volta da consciência, a recuperação do estado consciencial de si como algo além do corpo humano. Ao fazer isso, as experiências fora do corpo são apenas um produto, um subproduto dessa recuperação. Ele volta a lembrar quem ele é de verdade, ele vai adquirindo isso. Obviamente é um processo a longo prazo que na academia é iniciado, e ele vai desenvolvendo isso ao longo da sua vida. Nós temos a defesa psíquica, nós somos aqui os melhores do Brasil e do mundo neste âmbito de defesa psíquica. Nós temos os mentores, esclarecendo a pessoa, trazemos conhecimento que vocês vão ver ali de conscientização dos mentores. Eles estão agora, enquanto eu estou conversando com vocês, e eu não quero de forma alguma sugestionar vocês aqui, estão observando tudo que está sendo dito aqui. Aqui é uma pessoa livre, porque aquele que está livre de falácias, de crendices, de ilusões, ele se sente leve, se sente liberto. E aqui é parte de como nós vemos o ser humano. O ser humano, para nós, é este casulo de energia composto por vórtices, e não apenas o corpo biológico. Vórtices de energia, cada um com uma capacidade, uma potencialidade, uma função específica, tanto no âmbito posterior quanto no âmbito anteroposterior, ou seja, na frente e nas costas. E só isso dá para vocês terem uma ideia da riqueza que é o conhecimento que nós abordamos aqui. E não é um conhecimento advindo ali meramente de livros, não. Conhecimento de dados, de experiências, de vivências, não só minhas, dos formandos e de outros que vieram antes de nós. Então, resumindo, agora que vocês entenderam a espiritualidade acadêmica de uma forma geral, distinguindo-se das outras formas de espiritualidade, a Abraconesp é o lugar onde são formados os melhores especialistas em espiritualidade e conscienciologia acadêmica do Brasil e do mundo. O Brasil sendo, para vocês terem uma ideia, o líder no âmbito, no quesito desenvolvimento consciencial espiritual, devido aos contrastes, inclusive, que existem das religiões, mas a interação, principalmente das consciências aqui, que é uma abertura muito maior das consciências fora do corpo biofísico. Obviamente, nós temos, por exemplo, na Rússia, um grande desenvolvimento na área das pesquisas, entre aspas, paranormais, das pesquisas psíquicas. Na França também isso ocorreu no século XVIII e XIX. Nos Estados Unidos há uma área de desenvolvimento sobre isso, mas de forma a lidar, em termos de amparo, de forma real, e não meramente egoística, não meramente isolada, o Brasil se destaca. Nós também realizamos verificação e coleta de dados relativos a experiências psíquicas no campo do desenvolvimento da consciência humana. Então,
a pessoa tem uma experiência de quase morte, tem uma experiência fora do corpo, tem uma experiência anômala, que é, por exemplo, o avistamento de entidades, a percepção auditiva de entidades não biofísicas. Nós coletamos esses dados, tanto de membros quanto de outras pessoas. Temos uma área, quem entrar no site lá vai ter uma área para isso, para preencher o formulário lá. Nós entramos em contato orientando essas pessoas, caso seja necessário, encaminhamos essas pessoas para a clínica. Hoje mesmo atendi um cidadão que estava numa situação dessas, e fazemos os processos de amparo. Os formandos da academia também têm total capacidade para fazer isso, se formam para fazer isso, dentre outras coisas. Fazemos a investigação e a apuração de fraudes na área da psique, e combatemos também a pseudo-espiritualidade. No ano de 2022, realizamos, por exemplo, nos últimos meses, uma operação extremamente bem sucedida de desmascaramento do senhor Darcio Cavallini, que alega possuir capacidade de curar pessoas com câncer, pessoas com esquizofrenia, pessoas com TDAH, entre outras anomalias, depressão, apenas com um pedaço, com um pêndulo e uma cartolina colorida. Ele diz ter canalizado da quinta dimensão. Então, quem quiser ver o vídeo, está no YouTube, com o título Darcio Cavallini Desmascarado, por exemplo. E vamos desmascarar vários outros. A lista é grande de pessoas que vão ser aí desmascarados ao longo desse ano, pela nossa inteligência. Nós fazemos análise de experiência de quase morte, sonhos lúcidos, experiência fora do corpo biológico, ou seja, não só coletamos esses dados, mas analisamos também para, como eu disse, enriquecer o Pater Liber. O Pater Liber é o nosso livro de experiência, o nosso conhecimento, o nosso banco de dados também, para que possamos cruzar essas informações e orientar pessoas com informações cada vez mais ricas, com experiências que às vezes são raras, extremamente raras, mas que não podem ser descartadas, como alucinação ou outra possibilidade. Então trazemos isso, analisamos, olha, isso é real, isso aconteceu sim, ou às vezes realmente é uma projeção da própria inconsciência da pessoa, é realmente uma alucinação. Então nós fazemos esse tipo de análise. E disseminamos a conscienciologia acadêmica, que é algo novo aqui no Brasil e no mundo, e a espiritualidade acadêmica. Qual que é a aplicabilidade, Apolo Augusto, da espiritualidade acadêmica? Fazemos a música aqui do lado para como os membros estão hoje atestando o resultado. Vou mostrar então para vocês algumas situações. Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio. Eu vou disponibilizar para vocês todo esse material, ok? Que vocês possam então analisar, olhar direitinho, com calma, com atenção. Mas observem o áudio. Então você observa aqui que algo realmente puxou. Estava vendo, colocaram a câmera ali provavelmente porque já estavam percebendo uma interação dessa criança com algo não comum ali. E aqui nós temos o áudio, então, da criatura. Nós temos uma experiência aqui de um integrante dos Mamonas Assassinas. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio.
Aqui ele menciona ter sonhado com o avião caindo. Da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. O avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília caiu aqui nesse local. Nesse momento, o helicóptero da Polícia Militar começa a retirar os corpos. A gente observa aí as imagens. O corpo içado pelas cordas, porque é impossível os bombeiros retirarem por terra. Eles tiveram que abrir uma clareira, arrancar várias árvores ali do local para conseguir chegar com o helicóptero e retirar os corpos. 9 pessoas estavam dentro do avião que caiu ontem por volta de 11h30 da noite. Não houve sobreviventes. Um adendo, muitos desses pseudo-espiritualistas, youtubers, dizem que não há como você, entre aspas, mudar, alterar o seu destino. Se isso fosse verdade, ele não teria tido esta percepção do que poderia ter acontecido com ele, ou seja, uma forma dele poder também alterar o que aconteceu. Isto é uma das coisas que são ensinadas aqui na academia. Muito bem. Um espiritualista acadêmico é consciente da sua vida espiritual e de si como consciência além do corpo biofísico, com todo o poder que isso acarreta. Então, essa é a principal objetivo, a principal premissa que nós trabalhamos, essa consciência de si, como ser além do corpo biofísico. E é invulnerável contra ataques e maquinações de ordem psíquica e espiritual, porque ele é inalienável, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele é capaz de estruturar e arquitetar estratégias de ação para qualquer situação psíquica que ocorra, pois é rico em recursos conscienciais. E por que ele é rico? Vou mostrar daqui a pouco. Ele é saudável e inteligente psiquicamente, ou seja, inacessível a processos psíquicos que podem vitimizá-lo, né, por pessoas comuns. E não é como essas pessoas comuns. Tem crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, e que ele é capaz de identificar, orientar e amparar até essas pessoas nessas condições. Temos membros que entram com crise de pânico, crise de ansiedade aqui na academia e hoje não tem mais nada, muito pelo contrário, conseguem orientar outras pessoas nesse estado. Ele é inalienável, como eu mencionei, ou seja, não cai em falácias aí de, né, pseudo-espiritualistas. É impossível você entrar na mente, é impossível você entrar na mente de um verdadeiro espiritualista acadêmico. Muito pelo contrário, temos relatos de pessoas que, infelizmente, abandonaram os estudos e acabaram sofrendo golpes financeiros. É incorruptível. Você vai ver ali um espiritualista acadêmico, um membro da Academia Brasileira de Conscienciologia e Espiritualidade, envolvido em escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro, nada que possa manchar a sua moral e a moral da academia, nem traição de amigos, relacionamentos, nada do gênero. E é irrepreensível. Você não vai ver também ele sendo vítima de desmascaramentos, como nós fizemos ali com o senhor Darcio Cavalinho. Nossa missão é o enriquecimento consciencial e a condução de pessoas ao estado de inteligência, autonomia, lucidez e poder espiritual seguro e saudável. Então não adianta nada a pessoa ter essa inteligência, autonomia, essa lucidez, se não for, e poder, porque é o que nós trazemos com esse conhecimento, se isso não for seguro e saudável. Okay? Como você ter uma Ferrari e sair dos trilhos, sair da linha de onde você deve andar. A segurança e a saúde consciencial e espiritual são as bases, então, do nosso trabalho. Esses são os patrões da academia, apesar da academia ser brasileira, temos muitos patronos, o russo, por exemplo, Alexander Asakov, nós temos
do Brasil aqui, o nosso grande mestre, Dr. Eurípides Barçanufo, aqui de Sacramento, o Franz Anton Mesmer, e veio trazer o conhecimento da influência psíquica e psicobiomagnética, podemos dizer, o avô da conscienciologia acadêmica e conscienciologia clínica, que é o Jung, o Leon Rival, Camille Flammarion, Charles Robert Richer. São consciências. Aí a própria encarnação do Rival depois, conhecido como Allan Kardec. A esposa dele também trabalha no âmbito espiritual. Na Braconesp, os membros têm como diferencial das outras instituições um suporte, um acompanhamento muito direto, muito próximo, tanto da minha pessoa quanto dos formandos que já dominam aquele conhecimento pelo qual o aspirante está passando. Então, em momento algum, essa pessoa deixa de ter a sua dúvida respondida, caso ele tenha uma experiência, essa experiência é elucidada, e ele, ainda mais nessa modalidade agora, essa nova abordagem da academia que nós vamos ter em 2023, haverá uma equipe designada para esses formandos, ou seja, os novos formandos. Então, vocês vão ser orientados diretamente por outros formandos especializados e eles ajudarão vocês, obviamente sem dar as respostas que vocês precisam, mas orientando vocês mais de perto, mais de perto. Nós temos segurança total no que é ensinado, porque o que nós ensinamos aqui não é algo que é tirado da cabeça do Apolo, não. Isso é algo embasado, é passado por um laboratório, feita uma análise de dados, de tudo o que é ensinado. São cruzadas informações. Os membros, por exemplo, que se formam, nós temos a formação de especialização em apometria. É uma especialização onde nenhum membro está autorizado a trabalhar, por exemplo, após o final da conclusão do seu ensino, que está terminando agora esse mês, por exemplo, sem antes passar pelo laboratório. Inclusive, temos daqui a pouco um laboratório onde ele vai, em vez de usar outras pessoas ali para aplicar o seu conhecimento, trabalhar com os próprios membros. Então, aqui ninguém é usado, por exemplo, como cobaia. Não. Os próprios membros experienciam, fazem estágio dentro da academia para depois estarem aptos a atenderem, vocês verem a seriedade que é o nosso trabalho. Então, isso embasa a segurança do que nós ensinamos aqui. E as práticas em grupo também, onde há interação com pessoas do Brasil, de fora do mundo, de fora do Brasil, do mundo inteiro. Nós temos um embasamento, como eu mencionei, com a coleta de dados, por exemplo, a Society for Psychical Research, o Moral Institute, a IANDES, são instituições que têm uma riquíssima base de dados muito pouco conhecida sobre as experiências fora do corpo, as experiências psíquicas, as experiências anômalas, as próprias EQMs, como a IANDES faz, e nós temos esse embasamento científico. O Brasil é muito pouco explorado a cientificidade da espiritualidade. Hoje, obviamente, nomes como o Dr. Paulo César Frutuoso, Paulo Sérgio de Oliveira, estão trabalhando eximiamente na concepção científica da espiritualidade sem aquele viés, perdão a palavra aqui, mais imbecil, né? Quântico, o mundo, a física quântica, não. Espiritualidade não tem nada a ver com física quântica. Embora alguns até autoproclamados espiritualistas queiram colocar isso. Mas é espiritualidade, ou seja, são das ciências psíquicas mesmo. Há um âmbito da física, que é uma física espiritual, ou seja, de domínio das consciências espirituais. Então, o ser humano pode chamar de quântico, pode chamar do nome que ele quiser, mas é uma física particular, porque envolve matérias. Quando eu digo matéria, é matéria mesmo, é substâncias, elementos físico-químicos que o ser humano desconhece. E o companheirismo. Na academia nós temos uma rede network, onde além do ensino, você tem obviamente amizade com respeito. Selecionamos, há sempre uma autorização, ninguém é autorizado a fazer abordagens que saiam do âmbito do conhecimento que deve ser passado na academia, para não haver nenhum tipo de problema com relacionamentos, por exemplo, mas há esse companheirismo. Ou seja, você
é mulher, você vai ter aquela mulher que vai poder te ouvir, porque ela é mulher também. E vocês vão se entender dentro do contexto em que estão inseridas de uma maneira melhor.